A coordenação geral da chapa Lula-Alckmin realiza a primeira reunião em um hotel aqui em São Paulo. Lideranças dos 7 partidos que compõem até agora a coligação que dá suporte à chapa acompanham primeiro o ex-presidente Lula, depois o candidato a vice Geraldo Alckmin. A Tainá Falcão está por lá e vai trazer todos os detalhes para a gente sobre aquilo que os partidos devem começar a conversar hoje, programa de governo, papel de cada um deles na campanha, destravar algumas alianças regionais que opõem esses partidos que são aliados em nível nacional. Eu imagino que tudo isso esteja na pauta, né, Tainá? Bom dia. Bom dia, Colombo, para você e para todos. Sim, aquele start real, oficial, na campanha do ex-presidente Lula, que vai reunir pela primeira vez Lula e Alckmin com os representantes dos outros partidos que compõem a aliança. Eles estão chegando agora, a reunião estava marcada para as 10 da manhã, deve começar com um pouquinho de atraso. A gente vai ter acesso a imagens, daqui a pouco vamos mostrar para vocês quem está lá dentro. Foram indicados para essa reunião, além dos presidentes de cada partido, 2 representantes partidários desses partidos que compõem a aliança junto com o PT. A gente falava, você citava aqui, Colombo, o que deve ser discutido hoje. Várias situações, mas o foco é discutir os novos rumos da campanha do PT, o papel do Conselho Político também. Agora, quando a gente fala de novos rumos da campanha, a gente pensa, segundo as conversas que a gente conseguiu ter aqui anteriormente a essa reunião, a gente pensa na ampliação do apoio que o PT pretende buscar, né? Uma cobrança que é feita por todos os partidos que compõem essa aliança. Conversamos com gente do Solidariedade, Paulinho da Força segue batendo nessa tecla, na conversa que é necessária com outros partidos, inclusive ele cita os da chamada terceira via, que para ele não vai para frente, então é importante abrir diálogo com essas frentes. Randolfo Rodrigues da Rede foi nessa mesma toada em conversa aqui com os jornalistas da necessidade de ampliar diálogo com os partidos mais ao centro. E não apenas isso, no PSB também deverá haver ali uma sinalização de que é necessário ampliar o apoio a candidatos considerados mais moderados, principalmente nas regiões sul, sudeste, onde o presidente Bolsonaro tem vantagem. Isso deve ser discutido hoje aqui. A gente lembra que é uma reunião que vai discutir também programa, rumos da comunicação. Rui Falcão, que é o representante agora, né, da comunicação do PT, já está aqui, conversou com a gente, ainda não deu muitos detalhes, desde a semana passada eu estou em contato com ele, ele fala de uma fase de diagnóstico, mas claro, tem o PSOL também, que falou muito em ampliar o diálogo da comunicação nas redes sociais, nas ruas, então esse tema deve ser predominante aqui também. Vamos lembrar que as viagens estão focadas depois dessa reunião, deve haver viagem nos dias 1, 2 e 3 para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu vou pedir licença para vocês, porque agora a gente vai precisar entrar, fazer umas imagens. Daqui a pouco eu volto com novidades. Combinado, Tainá. Liberada então para registrar as imagens deste encontro no hotel em São Paulo, que reúne Lula, que reúne Alckmin, que reúne representantes dos partidos que dão suporte, apoio a esta chapa que vai disputar a presidência da República, a 5ª eleição do ex-presidente Lula à presidência da República. Geraldo Alckmin já foi candidato a presidente por 2 vezes, a vice-presidente é a primeira vez. De Lula, então, Gustavo Uribe está chegando aqui para juntos a gente tentar projetar um pouquinho do que vai acontecer, do que vai ser discutido nessa reunião de logo mais. Tem de tudo um pouco, não é, Uribe? Tem divergências nos estados. São Paulo continua sendo o principal deles, né, onde há oposição aí de integrantes dessa chapa que dá suporte a Lula e Alckmin, com Fernando Haddad e Márcio França. Tem o papel de Geraldo Alckmin na campanha, a tentativa de restabelecer conexões com setores da sociedade com os quais o PT perdeu interlocução, não é? Notadamente o agronegócio, com quem o PT, aliás, se deu muito bem ao longo da gestão do ex-presidente Lula, tendo ali o Roberto Rodrigues, por exemplo, né? Um ícone do setor como ministro, mas o diálogo foi perdido e essa área hoje é de domínio do presidente Jair Bolsonaro. Certamente eles têm muita coisa para começar a conversar, não é isso, meu caro Uribe?
É o momento do choque de realidade na campanha petista. Até agora, o programa de governo vinha sendo elaborado por Aloysio Mercadante, ex-ministro da Casa Civil. Agora sim entram outros atores, mais de centro, centro-esquerda, para tentar dar um choque de realidade no programa de governo. Aloysio Mercadante chegou a se reunir nessa trajetória com Pércio Arida, que era aquele que fez o programa de governo na área econômica de Geraldo Alckmin na campanha de 2018 e um dos fundadores também do Plano Real. O que os partidos mais moderados querem transformar um pouco esse programa de governo. Uma das críticas principais é quando o ex-presidente Lula defende a revogação da reforma trabalhista. Os partidos defendem uma revisão, mudar uma palavrinha que pode fazer toda a diferença, ou seja, não acabar com toda a reforma, manter o que deu certo e trocar o que deu errado, claro, com a aprovação do Congresso Nacional. Há também o papel de Paulinho da Força de Solidariedade, que chegou a ameaçar um rompimento com a campanha de Lula, mas depois de um encontro com o ex-presidente, ficou na campanha petista. E ele tem como missão, e isso foi atribuído a Lula, conversar com esses partidos de centro na tentativa de atrair apoios, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, ou seja, partidos como o PSD de Gilberto Kassab, partidos como o MDB de Michel Temer. E aí também temos essa tentativa também do partido do PSOL de tentar chegar um pouco unido. O PSOL formou uma federação com a Rede. Quem está coordenando, na verdade, a voz dessa federação é Guilherme Boulos. A grande questão é que você tem uma minoria na Rede que não quer fechar com Lula. Então a Rede deve liberar os seus diretórios. É o caso de Heloísa Helena e Marina Silva. Marina Silva e Heloísa Helena, nos bastidores, já declararam apoio a Ciro Gomes. Então agora é o momento da DR, ou seja, de discutir a relação. E depois as viagens da lua de mel. E eu não digo da lua de mel de Lula e Janja, lua de mel de Lula e Alckmin, que fecharam esse casamento e agora devem fazer uma caravana pelo país, justamente começando por Sul e Sudeste, para tentar amenizar um pouco a imagem de Lula, que nessas regiões tem sofrido muita resistência. Vamos conversar com a Basília Rodrigues também para saber quais as impressões dela a respeito dessa primeira reunião de trabalho, né, juntando todo mundo, todos os partidos que dão suporte e sustentação à chapa, incluindo os candidatos a presidente e a vice-presidente. Papel de Alckmin, a intenção de alguns aliados de caminharem um pouco mais no sentido do centro para tentar atrair, por exemplo, o PSD, além do PSD de Minas Gerais, que já veio, né? O PSD de outros estados, outros partidos desse centro democrático que está demorando para decolar. Qual é a tua expectativa para logo mais, Basília? É isso, olha, Colombo, unidos, mas muito diferentes, os partidos aí que compõem esse arco de apoio a Lula e Alckmin começam hoje, então, a traçar as diretrizes do programa de governo. Isso é bem importante porque tem ali uma carta de intenções, né, um conteúdo programático do que este grupo, se eleito, poderá fazer pelo país. Eu falei há pouco com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, ele disse que não vai ser um programa de governo deste ou daquele partido, vai ter que refletir as ideias, a união de todos estes partidários, né? São 7 legendas que são mais próximas da esquerda, se dizem centro-esquerda, mas precisam conversar com infinitos setores, né? Ele mesmo coloca isso na mesa de discussão. Precisa ser um texto com poucos itens, mas amplos o suficiente para poder, de acordo com ele, agregar, serem essenciais para unir setores políticos e econômicos nesta ideia de reeleição de Lula à presidência da República, fazendo dobradinha com Geraldo Alckmin. Hoje tem 2 reuniões, neste mesmo lugar de onde a gente ouviu a Tainá Falcão, em São Paulo. De manhã, agora, né, tem a reunião com a presença aí, Lula, Alckmin. Os partidos estarão representados por seus presidentes e também pelo menos 2 integrantes de cada legenda. No caso do PSB, além do Carlos Siqueira e do próprio Alckmin, estão escalados para participarem
Márcio França, o ex-governador, e João Campos, o prefeito de Recife. Isso tudo pela manhã. E aí eles explicam, é para falar de conjuntura nacional, rumos da campanha, Lula, Alckmin e esse conselho político que é integrado pelos presidentes das legendas e estes poucos representantes de cada sigla. E à tarde, aí sem a participação de Lula e Alckmin, é que vão sentar os 7 presidentes destas 7 legendas, né, a portas fechadas. Então é nada de ficar em cima de palanque ou acenando para fotos, né, para lives. Eles vão conversar sobre o que Siqueira disse, chamar de diretrizes do programa partidário, né? Além da agenda de campanha, como bem trouxe a Carolina Brígido no fim de semana, né? Que essa dobradinha Lula-Alckmin vai começar pelo sul do país, onde Bolsonaro está mais à frente do que o ex-presidente Lula. Além da agenda de campanha, tratar dos assuntos práticos, que é colocar o que vai ter dentro do programa de governo. Ele afirmou ainda que existem pontos que podem unir trabalhadores e empresários, mostrar que o Estado é o indutor da política pública, né, com todo respeito à iniciativa privada, disse ele, e é um texto, nas palavras dele, que também precisa mostrar que o país pode chegar a uma coesão social. Não pode ser de um ou outro lado, tem que ser de todos. Essa é uma opinião do presidente do PSB, que é o partido de Geraldo Alckmin, mas ali estarão outros representantes das siglas também. E aí que está a questão das diferenças, né? Como bem colocou o Uribe. Até do ponto de vista da definição de uma palavra, se a reforma trabalhista vai ser revogada ou... Não, eu só quero te fazer uma pergunta, te interromper rapidamente. Você está citando o presidente do PSB e ele, reiteradas vezes, manifestou uma tendência de dominação por parte do PT, que é o maior partido, né, da esquerda brasileira, elegeu presidentes 4 vezes, por exemplo, para não fechar a federação com o PT. Exato. Ele entendeu que as regras ali eram leoninas para os partidos menores e totalmente favoráveis aos petistas. Essa disposição do PT de ser hegemônico em relação a aliados, nesse momento ela é uma preocupação ainda? Deixou de ser? Ainda é uma preocupação, eu perguntei isso também para ele, porque quando a gente olha para aquela tentativa de federação, não deu certo porque as forças estavam desequilibradas, né? O PT queria ser maioria, né, nessa voz decisória, não só base como cúpula, queria ter ascendência sobre os outros partidos. Agora, aqui na definição do programa de governo, este é um entrave que ainda será combatido, né, por esta união. Então, são amigos, mas não friends, né? É uma união, porém há muitas diferenças. E eu perguntei pontualmente para ele se os partidos estarão representados com a mesma quantidade de integrantes, tanto no conselho político, né, que deve se reunir agora pela manhã com Alckmin e Lula, quanto à tarde, né, onde não estarão os candidatos. E ele disse que sim, que claro, PT e PSB estarão mais bem representados porque encabeçam aí a chapa. Então sempre vai ter um a mais, pelo menos, de PT e PSB, porque tem Lula petista e Alckmin do PSB, mas quando colocado aí na prática, de acordo com ele, os partidos estarão de maneira equânime representados nestas discussões. Pelo menos 2 integrantes de cada partido, além dos presidentes, estarão nestas conversas, né? Ele até citou que para essa reunião à tarde ele indicou outros nomes: Alexandre Navarro, Domingos Leonelli, que de acordo com ele são pessoas que conhecem bem de Constituição e poderão pautar também a definição desse programa de governo com segurança jurídica, né? Não fugindo aí do que eles consideram legal, ou seja, aqueles apoiadores mais extremistas que querem sair derrubando, né? Jogando tudo que foi feito pelos outros governos para o alto, não terão vez nestas discussões sob a perspectiva do presidente do PSB.